Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora, você acompanha a Opinião 2.0, edição desta sexta-feira. Vão participar o médico e advogado Arnaldo Haddad e o advogado Roberto Mohamed. E a gente vai começar conversando sobre a rodada de entrevistas da Rede Globo. Na segunda-feira foi o presidente Jair Bolsonaro, na terça o candidato Ciro Gomes do PDT, na quarta não houve, porque era o André Janones que desistiu da campanha presidencial e está enrolado aí com acusação de rachadinha. E na quinta, ontem, foi o ex-presidente Lula. O que só você viu nessas entrevistas, como dizia o Silvio Luiz na transmissão de rádio, Mohamed? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Arnaldo. Olha, ontem que se encerrou o ciclo de entrevistas do Jornal Nacional. Não, hoje tem a Simone Tebet. Mas já encerrou o que interessava. Ficou uma coisa nítida para mim. O jornalismo da Globo, que é basicamente leitura de notícia e, no máximo, uma posição editorial da própria empresa, o jornalista que está acostumado a ler teleprompter não está pronto para fazer esse tipo de programação. A gente nota a grande diferença entre os programas da Bandeirantes, por exemplo, e você não consegue imaginar na Globo hoje, na Globo, eu não estou falando da Globo News, o que a Globo deveria ter feito, na minha opinião? Deveria ter pego o pessoal da Globo News, que ela tem, e trazido para fazer este quadro do Jornal Nacional. O Bonner e a Renata foram lamentáveis em todas as entrevistas. E mudaram a postura de acordo com o entrevistado, o que eu também acho lamentável. Isso não deve acontecer. Você tem que ter uma posição imparcial e perderam oportunidades enormes de ter colocado os 3 candidatos que eles entrevistaram em xeque. Por exemplo, com o Bolsonaro, era muito importante atacar o discurso golpista e o discurso que ele tem de corrupção com todos os escândalos que aconteceram no governo dele e ele se jogando no colo do Centrão. Era muito importante isso, mas com classe, com neutralidade, com imparcialidade, se atendo a fatos. Com o Ciro Gomes, ao invés de colocar de uma forma irônica, como eles colocaram em alguns pontos, como se o que ele falasse fosse bravata de alguém que está fora da disputa principal, fosse analisar tudo o que ele fala, como é que ele vai colocar isso num ponto concreto. E explicar também determinadas incoerências, porque ele foi ministro do governo Lula. E no caso do Lula, também. Exatamente. No caso do Lula, quando o Bonner coloca que o STF o livrou de todos os processos, era bom que o Bonner tivesse tido da assessoria jurídica da Globo uma postura. Bonner, os processos, o Lula não foi inocentado em nenhum processo. Os processos foram anulados e prescreveram, por consequência da anulação. Ou seja, ele sequer teve julgamento. Ser absolvido é uma coisa. Ter o processo extinto pelo fim da punibilidade, por decretação de prescrição, é outra completamente diferente. Não dá para ficar dizendo, fui inocentado, fui absolvido. E não explorar as incoerências do próprio discurso, tipo, a Dilma do meu governo era boa, a Dilma do governo Dilma era péssima, foi mais ou menos isso que ele disse. Ou o cara tá gagá, ou pensa que todo mundo é idiota. Então, essas incoerências, e aí eu acho que isso comprometeu a qualidade do programa, que me decepcionou. Me decepciona pela história do Bonner, que eu respeito, pela história da Renata, que eu respeito, pela história do Jornal Nacional, que eu também respeito, mas não era a praia deles. Era a praia de uma Renata, de uma Andréa Sadi, era a praia até mesmo dos apresentadores da Globo News, dos programas de debate opinativos. Jamais os 2 apresentadores do Jornal Nacional, que foram entrar numa seara que não é a deles. A deles é ler notícia. Não é fazer perguntas e aproveitar os ganchos das próprias respostas, porque é preciso improvisar.
Senão você vai fazer aquela sabatina, manda a mesma pergunta. Houve uma época que aqui em Santos tinha um juiz eleitoral que quando nós fomos fazer programa com os candidatos a prefeito, no antigo Opinião, as perguntas tinham que ser iguais para todo mundo. Ele fez uma lei Falcão em Santos, que ele era o coordenador da eleição. Foi lamentável aquele período. Os programas ficavam amarrados, não podiam fazer uma pergunta diferente para os candidatos. E cada um tem uma característica. Você pega um candidato que tem rabo preso com alguma coisa, você tem que explorar aquilo. Então, esse foi o grande problema, para mim, dessas sabatinas, porque isso é o nome correto do que foi feito, no Jornal Nacional. Eu estou ansioso pelo debate da Band. Esse sim, na minha opinião, vai ser determinante. Né? TV Cultura. Exatamente, da Domingo. Band e da TV Cultura. E eu achei muito legal essa joint venture, que é Cultura, Folha, UOL e Bandeirantes. O que mostra que as emissoras podem trabalhar juntas por uma causa maior. Né? E ao invés de ficar com, às vezes, a gente vê a picuinha da Globo em relação a esse tipo de coisa. Embora com a TV Cultura, a Globo inclusive tem uma política de cessão automática de todos os seus funcionários, sejam atores, diretores, de participarem de programas da TV Cultura por ser uma emissora educativa. Mas, tirando isso, eu acho lamentável essa postura que a Globo tem muitas vezes de não ceder ou não fazer nada conjunto com as outras emissoras comerciais. Boa tarde, é um prazer receber você aqui hoje. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Mohamed, boa tarde, nossos telespectadores, a nossa técnica. Eu concordo com o Mohamed que eles perderam uma ótima oportunidade. Por exemplo, se você colocasse lá uma Eliane Catanheda, ia ser um outro nível. É uma pessoa que primeiro que ela sabe os pontos de cada um, sabe o que cada um fez de bom, fez de ruim, onde tem algum ponto de amarração que pode prejudicar, e eu pudesse descobrir, pudesse responder. E mais, ninguém se preocupou, o programa não foi feito para isso, essa sabatina, para dizer o que pode ser feito de melhor aqui, de melhor ali, se essa deflação pode amanhã ter um repique, enfim, ninguém falou nada sobre isso. Eu não sei que você for com todo respeito, ele merece respeito por serem pessoas, seres humanos, mas como jornalistas eu não vejo nada demais, nem no Bonner, nem na Renata, a não ser um noticiador, né? Trazer as notícias e mais nada. E eu lamento que pessoas, pelo menos com a categoria, com a classe que eles terem trabalhado como sabujos da administração da Globo. Porque a Globo está magoada com o Bolsonaro, então eles foram lá e foram sabujos, se comportaram como sabujos. Faz isso, faz aquilo, pergunta isso, pergunta aquilo. E aquele negócio de perguntar, ele começa a responder, logo eles atropelam. No final, eles levantaram a bola do Bolsonaro. Eles levantaram a bola do Bolsonaro. Mohamed, vai fazer um bullying com o careca. Vai fazer um bullying com o gordo. Ele sabe o que eu responder, porque ele ouve isso todo dia. Então você vai perguntar pro Bolsonaro sobre rachadinha, sobre não sei o quê, ele já estava preparado para responder. Não era por aí que tinha que ir. Vai perguntar pro Lula, e a Petrobras, e não sei o quê, e a corrupção, e os... Ele já sabia o que responder. Você não pode pensar que daquele lá tem um idiota. Os caras estão lá porque não são idiotas, são inteligentes. Então, eles acabaram levantando a bola, na minha opinião, dos dois. Dos dois. E todo mundo achava que eles iam provocar o Bolsonaro ia ficar nervoso, mas ele estava bem treinado. Eu até brinquei com o meu filho, acho que ele foi medicado, porque ele estava tranquilo. Não estou dizendo, não estou criticando, pelo contrário, eu fiquei até feliz de ver como ele se comportou bem, né? Ele foi provocado, mas ainda eu achei gozado que ele falou: e a vacina? E o senhor apoiou o medicamento que não tinha comprovação? Ele falou: não, vocês é que erraram em tentar impedir, fiscalizar o médico de prescrever o que ele queria. Vocês é que erraram. E vacina, nós fomos o segundo país a vacinar. Depois do Reino Unido, que foi o primeiro, depois de um mês a gente estava vacinando. Vocês foram vacinados, né? Com a vacina que eu comprei. Quer dizer, ele deitou e rolou. Eu não assisti a do Lula, só peguei um pedaço que eu vi numa reunião, o estacionamento estava aberto, mas eu vi que ele estava falando muito à vontade. Né? Então eu não sei qual foram as perguntas todas, mas pelos comentários, Mohamed e Paulo e telespectadores, disse que o cara não saiu mal não, que bobo ele não é. Eles levantaram a bola. Agora, mete uma Eliane Catanheda lá para ver se
essa coisa ia ser diferente. Exatamente. A Globo tem no seu staff... Tem gente para falar. Muita gente para colocar para fazer. E não insistir nos dois apresentadores do Jornal Nacional. Agora, no debate, eu acho que nenhum dos três vai permanecer nessa zona de paz e amor. Os três candidatos. No debate, Ciro Gomes, Lula e Bolsonaro vão ser eles mesmos. Porque pode ser que no primeiro bloco, não. Mas a partir do segundo bloco, a hora que esquentar, eles voltam a ser eles mesmos. Pode ter certeza. O Ciro Gomes é o genérico do Bolsonaro, né? O Bolsonaro xinga, o Ciro Gomes sai na porrada, né? O Bolsonaro também tomou o celular do... Tomou o celular, mas não chamou outro de babaca, não falou que a mãe dele é não sei o quê, não saiu na porrada. Não, já falou que queria dar um soco na boca do jornalista. Ele tem respostas muito destemperadas. Não, mas o outro, ele disse que... A diferença é que o Ciro, a gente não pode negar, o Ciro é um cara preparado. Os dois são destemperados. Não, ele é preparado, tecnicamente é preparado. O Bolsonaro, depois de 4 anos, qualquer um fica preparado depois de 4 anos, não há dúvida nenhuma. Quem quer administrar faz direito, ele tem inteligência para isso. Qualquer um, inclusive a Simone. Simone Tebet é uma pessoa que tanto tempo que ela está lá, ela aprendeu. Se não sabia, ela aprendeu. O próprio Lula, se ele fosse um cara do bem, ele também faria. Quer dizer, essa é a minha opinião, né? Ele também faria um governo bom, entendeu? Agora, eu não acho que o Ciro seja um cara ruim, ele é um cara preparado, eu concordo. Só que ele é tão destemperado quanto... Ele é mais destemperado que o Bolsonaro, entendeu? Só não tem problema quem não faz nada. Essa série de entrevistas da Rede Globo tem os defeitos apontados, mas tem qualidades assim. Ela mostrou os 3 candidatos, vai mostrar a quarta candidata para uma audiência enorme, né? Familiarizou o público com o candidato. E aí, como entrevistador, eu tenho alguns reparos a fazer. É verdade o que o Mohamed falou, que a característica do William Bonner e da Renata Vasconcelos não é a de âncora, de entrevistador, eles são mais apresentadores. O âncora, entrevistador, ele tem uma outra característica. Mas, primeiro, você entrevistar políticos, aí eu me refiro a todos, é uma coisa complicada, porque quando o político mente e você tem a verdade, quando você tenta restabelecer a verdade, vira debate e deixa de ser entrevista. Então, tem um limite que é difícil de ultrapassar, às vezes tem que engolir algum sapo. E a segunda questão é que quando alguém está no poder, o tipo de resposta que ele tem que dar é diferente de quem pretende o poder. Então, entrevistar o Ciro Gomes no Jornal Nacional, como candidato à presidência da República, é muito diferente de entrevistar o Lula, que já foi presidente no passado. E o que é? E que está tentando ser de novo, e o Bolsonaro, que é o presidente agora. É muito diferente, são entrevistas diferentes. Eu vi muitas críticas a abordagens diferentes, mas são entrevistas muito diferentes, né? Em essência. Nós tivemos um caso, numa opinião, que para mim foi emblemático. Um determinado líder do prefeito Beto Mansur na Câmara dos Vereadores foi ao programa e começou a ser questionado no primeiro bloco, basicamente por conta de projetos do governo Beto e do controle e interferência da Câmara, do governo Beto na Câmara Municipal. Num determinado instante, no segundo bloco, ele explodiu no ar, dizendo que ele foi lá para falar dos projetos dele, que ele não foi lá para falar do governo Beto Mansur. E aí nós colocamos, o apresentador era o Chico La Scala, e o Chico disse a ele: o senhor veio aqui para responder as perguntas que tiverem que ser respondidas. O senhor não veio aqui para fazer propaganda do seu mandato. Isso aí o senhor faz na propaganda eleitoral, quando o senhor for candidato. Quer dizer, ele tomou um tapa no ar por questionar isso, que político tem essa mania. Nós já tivemos aqui no programa candidatos pouco antes do início do período eleitoral, das restrições que a gente tem hoje, mas a gente recebeu uma candidata a deputada estadual que simplesmente tomou a palavra e começou a fazer propaganda de si mesma. Foi o pior programa que nós já fizemos até hoje. Independentemente de virar ou não um deputado estadual, já mostrou como é que imagina, como é que pensa que são as coisas. Então, muitas vezes, o político acha que está sendo malandro, que superexposição ajuda, mas, na verdade, ele acaba se tornando aquele cara que, quando você vê chegando, você fala: pelo amor de Deus, vou embora, porque eu não aguento. O homem gangorra. O homem gangorra. Quando ele senta, todo mundo levanta.
O Opinião 2.0 volta depois do intervalo, rapidinho. Voltando com a Opinião 2.0, nesta sexta-feira, quem analisa as notícias com você é o advogado Roberto Mohamed, o médico e advogado Arnaldo Haddad. Mohamed, nesta semana nós tivemos duas decisões assim, e olha, a primeira coisa a gente fazer é que aqui no Opinião 2.0 nós temos uma linha editorial de destacar sempre as ações bem-sucedidas da polícia para levar uma imagem real do que é a questão da violência, a questão policial no Brasil, seja a Polícia Federal, seja a Polícia Civil, seja a Judiciária, né? Seja a Polícia Militar, seja a Guarda Municipal, a gente faz questão de destacar ações positivas, bem-sucedidas da polícia. Mas nesta semana, primeiro, o Tribunal Militar absolveu aquele policial que foi filmado em vídeo pisando no pescoço de uma mulher em Parelheiros, em São Paulo, em maio de 2020. Maio de 2020. A mulher tentou atacar os policiais que faziam uma abordagem em dois homens com um cabo de vassoura. Até se cabo de vassoura é arma, todo mundo tem um arsenal em casa, né? Pelo menos duas vassouras todo mundo tem em casa. E o policial que foi filmado pisando o pescoço da mulher na rua, ele deu uma rasteira nela, quebrou a tíbia, ela teve uma fratura, foi inocentado pela Justiça Militar. E a segunda, o Tribunal de Justiça de São Paulo inocentou um rapaz de 20 anos de Santos, preto, Yuri dos Santos Cruz, que foi confundido com um ladrão de uma farmácia, de uma drogaria na rua Epitácio Pessoa, em Santos. A única coisa que ele tinha de igual ao ladrão é que ele usava uma bermuda igual, da mesma marca. Ele estava trabalhando num bar na hora do assalto. A identificação foi feita de maneira completamente errada. Apresentaram para as testemunhas, as vítimas, né, do assalto na farmácia, uma foto dele com o rosto cortado. As diferenças entre o assaltante nas imagens de vídeo, eles são enormes. O próprio juiz falou, a sobrancelha é diferente, a compleição, a cor da pele é diferente. E a polícia não seguiu o procedimento de pôr 3 pessoas ou 4 pessoas parecidas, que é o procedimento estabelecido para isso, né? Para que as testemunhas se reconhecessem. 2 anos depois ele foi absolvido no TJ. Ele ficou 3 meses, não, 3 meses preso. Sim, de mas agosto... 2 anos num pesadelo de ser processado por conta de canalhas, porque isso não é policial, isso é canalha. Tão canalhas quanto os 3 que me abordaram e quanto os 2 que abordaram a advogada que estava em São Vicente, que aconteceu agora há pouco tempo. Não foi em Santos? Não, foi em São Vicente. Foi em São Vicente. O problema todo que está acontecendo é o seguinte, a Solange Moraes esteve aqui até e falou com a gente de estabelecer o ciclo completo em relação à polícia, ao inquérito. A Solange Moraes é a jornalista, da Band Vale, candidata, né? Gente, permitir que um PM faça um BO é pedir para acabar de vez. Eu já vi PM preenchendo talão de ocorrência. O cara era um analfabeto funcional. Eu não sei como é a prova da PM. Mas eu já vi eles fazendo e se você pega, dá vontade de chorar quando você pega um TO feito por um policial. Então, é absolutamente impossível que a PM faça boletim de ocorrência. Se a Polícia Civil separa o escrivão do investigador, como é que eu vou dar um PM que está na rua patrulhando a possibilidade de fazer um boletim de ocorrência e fazer o ciclo completo? Isso é insano. Porque nós já perguntamos isso para o comandante aqui da PM, na Baixada Santista, e ele não soube responder, porque do jeito que eles falam, parece que o mundo é perfeito. Eu não sei o que aconteceu. Para mim, tiraram um psicotécnico do concurso para policial militar. Não tem mais psicotécnico, não tem mais exame psicológico, porque o que está acontecendo é uma coisa que é brincadeira. Se a gente for lembrar que há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, eles mataram um colega. Ele estava de folga com o filho, Arnaldo, perto de um parque em São Paulo, e ele entrou com a criança, uma pessoa, porque ele era moreno, mulato,
E o filho mais claro, porque a mulher dele é branca. Uma mulher, achando que ele era um cara que estava levando a criança no mato para fazer alguma coisa, chamou a polícia. Quando a polícia chegou, 2 policiais militares, este homem que estava com a criança, porque a criança quis fazer xixi, ele disse, eles se identificam assim, eu sou o Papa Mike, eu sou o PM, isso é meu filho. E o menino dizia, e o menino dizia, meu pai. Mataram o cara. Mataram o cara. Mataram um colega deles. Quer dizer, a boçalidade e a ignorância da polícia militar está se tornando algo crônico. Porque eu também, com todas essas coisas que a gente tem visto, de filmagens deles batendo e fazendo tudo isso, é de um cara muito burro, é de um cara muito ignorante, porque não é possível que um imbecil ponha uma farda e ganhe uma arma e ninguém diga para ele que todo mundo hoje tem celular e vai filmar. Então ele não é apenas despreparado, ele é ignorante e é burro. Estão colocando gente burra para fazer patrulhamento da polícia militar. Eles se deixam filmar fazendo as bobagens e depois se tem um comando despreparado, porque o comando militar hoje da polícia militar, na minha opinião, é um lixo. Porque se está permitindo que a tropa seja isso, é porque esse comando é omisso. Ou é omisso ou dá o exemplo. Não investiga nada. O Copom disse que eu tinha passado 3 sinais vermelhos. Que eu tivesse passando 3 sinais vermelhos, me aplicava 3 multas. Porque a partir do momento que aquele bandido que ficou segurando uma arma contra mim, fardado, mas é bandido, durante 1h40, 1h40, já tinha pesquisado a minha identidade e o carro. Então aplica a multa e me deixa embora. Não pode fazer o que ele fez. E era 3 policiais, 2 mulheres e um homem. Todos bandidos. Não podiam estar fardados. Sabe o que o comando da PM aqui fez? Nada. Porque eu mandei a filmagem para um major aqui no 6º BPM, né, na costa agora é o comando do CPI. Sabe o que ele fez? Nada. Majorzinho serve para mandar mensagem e pousar de bonito. Para trabalhar, não. Então, hoje, o que você tem na Polícia Militar é uma coisa clara, que só pode ser atribuição do comando. E, coronel, o senhor pode vir aqui a hora que o senhor quiser. Convence a gente que a gente está errado. Convence a gente que está certo esse protocolo de abordagem. Convence a gente que está certo 2 PMs matarem o pai da criança, que era PM. Convence a gente que o policial estava certo em botar a bota dele no pescoço da mulher que estava atacando ele com um cabo de vassoura. Convence a gente disso, coronel. Convence que um rapaz pode ser preso por esse tipo de reconhecimento. Convence a gente que um policial militar analfabeto funcional pode fazer boletim de ocorrência. Coronel, a cadeira está aqui. O senhor foi muito bem tratado, vai ser bem tratado de novo. Mas tenta convencer a gente disso. Você tem minuto de silêncio pelo que eu acabei de falar? Não me passaram a palavra. Olha, você falou sobre o psicotécnico. É lógico, né? Você fez um adendo antes. Não são todos, são alguns despreparados. Então nós não estamos. Nós não estamos aqui condenando a instituição. Você deixou isso muito claro. Então nós estamos falando desses PMs. Aquilo que fizeram com você, que eu vi o filme, eu assisti o filme, aquilo que fizeram com aquela senhora de São Vicente, eu vi no jornal também. Mas olha, eu fiz concurso para a Polícia Militar, para médico da Polícia Militar, para oficial-tenente. Eu passei, eu só não virei oficial-tenente porque eu tinha mais que 37 anos na época, então mas eu passei, eu entrei com a ação, ganhei em primeira instância, acabei perdendo lá no STF. O Gilmar Mendes achou que podia limitar a idade. Engraçado que teve médico que disseram que não precisava limitar, virou tenente, o dentista também, mas eu caí com o ministro lá que me entendeu assim. Mas tudo bem, até foi bom que eu não fui para lá, fui fazer direito e hoje eu estou feliz onde eu estou. Mas é interessante que a prova é dificílima. Eu passei em todas as coisas. Você faz, primeiro, uma prova teórica, no caso do médico, que deve ter também para eles, de objetiva
e 2 questões escritas. Então você tem que mostrar que você sabe medicina. E é tudo eliminatório. Depois você vai para uma prova de aptidão física, fazer barra, tal, corrida. Depois você vai para o exame médico, exame de sangue, eles fazem tudo. Depois você vai para o psicotécnico. Aí é que entra. Você faz um psicotécnico individual, coletivo e entrevista com o psicólogo. Depois de tudo isso, no caso do tenente médico, você vai para o hospital fazer a prova prática de medicina. Mohamed, eu fiquei quase 1 ano fazendo prova. Eu não, todos. Tanto que daqui de Santos foram uns 30 ou 40, passaram 3. Eu e mais 2, eu tive essa felicidade de passar. Me honro muito, ia ser PM, mas eu não entendo como é que um psicotécnico, são 3 psicotécnicos. O coletivo, repito, o individual e a entrevista com o psicólogo. E depois tem o treinamento ainda. Depois, se você passa em tudo isso, você vai para a academia, fica lá acho que 3 meses. 1 ano. Não, para médico. 1 ano. Naquela época eram 2 ou 3 meses. Você já entra como segundo tenente, depois você faz a carreira. Então não dá para entender como é que o teste psicotécnico consegue deixar passar essas exceções de policiais militares. Esses malucos, que tem maluco. E vou te falar uma coisa, hein, Mohamed? Do jeito que eu te conheço, você estava iluminado que você ficou parado. Porque pelo jeito que eu te conheço, eu ia falar, quer saber? Eu vou me embora, os caras tinham te baleado. Eu acho que tinha sido morto. Eu ia falar, quer saber? Já mostrei meu documento, já falei, eu estou indo embora. Fica aí com o meu carro, eu estou indo embora. E iam me matar. Eu, quando vi aquilo, eu falei, o Mohamed era outro naquela hora, né? Acho que baixa realmente, Deus ilumina você. E vamos deixar bem claro, são exceções. Mas exceções que o major, ou quem quer que seja, não pode deixar passar. Porque seria prevaricar. Seria prevaricar. E eu, se fosse você, é fácil falar eu se fosse você, mas eu ia pedir cópia desse processo. Cópia desse processo, para depois entrar na justiça e mostrar o que foi feito ou o que não foi feito, ou o que deixou de ser feito. O Arnaldo falou exatamente o que eu ia dizer. Entre os 80 mil homens da Polícia Militar de São Paulo, esses casos representam claramente exceções de menos de 1%, 2% da corporação. Mas o Mohamed também está certo quando cobra o comando, porque cada caso desse tem que ser punido com extremo rigor para que esse comportamento não seja aceito de maneira nenhuma entre os policiais militares. O policial militar, a função dele é proteger a comunidade, proteger o indivíduo, proteger a sociedade e não agir dessa maneira. A gente não vai nem lembrar o caso daqueles policiais militares que mataram um homem, inclusive com problemas, né, no porta-malas de um carro. Policiais federais, policiais federais. Policiais rodoviários federais que mataram aquilo foi em um Alagoas. homicídio doloso. Foi Alagoas, não tem outra forma. Aquilo foi um homicídio doloso. Quer dizer, o que está acontecendo com as polícias? Eu não consigo entender. O que está acontecendo com as polícias é extremamente grave. Mas está acontecendo em qualquer ano, qualquer... Ô, Mohamed, você vê, hoje, você pega o Moraes, que mandou fazer o que mandou fazer, ele está fora da lei, ele fez. A polícia, alguns policiais, não vamos dizer todos os ministros do Supremo fazem isso, ou todos os juízes fazem, mas eles fazem o que está fora da lei, o que não pode ser feito. E os policiais também. Olha, infelizmente, depois do intervalo, virou uma festa. Nós vamos analisar um outro caso em que há 2 policiais militares envolvidos, um da ativa e um que não é da ativa. É o caso da FUNAI, em Campo Grande, perto de Campo Grande, né, no Mato Grosso. Aliás, perto não, longe, 900 quilômetros de Campo Grande, mas no Mato Grosso. Transformaram a sede da FUNAI de lá numa casa de Maria Joana. Eles arrendaram, fizeram 15 arrendamentos. Nesses arrendamentos tem 70 mil cabeças de gado. O coordenador da FUNAI usava trajes militares com arma ostensiva, como se ele fosse do Exército. É inexplicável o que aconteceu no Mato Grosso com a FUNAI. A notícia de hoje é que o presidente da FUNAI, houve uma captação de áudio pela Polícia Federal, em que ele, na investigação desse caso, em que ele presta apoio a esse coordenador, mas antes da prisão do coordenador do policial e do ex-policial, que aconteceu em março, depois do intervalo.
Voltando com a opinião 2.0, agora é o último bloco. O Roberto Mohamed e o Arnaldo Haddad estão comentando, analisando as notícias com você nesta sexta-feira. A gente, no final do bloco anterior, anunciou que a gente ia avaliar o que acontece na FUNAI, Mohamed. Transformaram a sede da FUNAI lá em Mato Grosso, perto da reserva Chavante, na casa de Maria Joana, né? Mas a FUNAI virou a casa da Maria Joana no governo Bolsonaro. O grande problema é o seguinte, existe uma mentalidade generalizada, e aí, Arnaldo, é que eu falo para você, não é questão de ser preparado, que em 4 anos se prepara, depende de quem você ouve e quem te cerca. Existe uma mentalidade que o próprio Ricardo Salles colocou nos comandos das instituições do Ministério do Meio Ambiente, quando estava lá, que tomou conta. Eu não sei por que esses caras têm uma visão de que... Sério, a gente sabe por quê, né? A gente sabe por quê. Madeireiro ilegal e garimpeiro ilegal, Arnaldo, ele não serve para nada para o país. Ele é bandido. Não é uma questão de preservar meio ambiente. Ele não gera emprego. Ele gera vaga para criminoso. Ele aumenta crime. Ele corrompe. Ele sonega imposto. Ele rouba riqueza. Então, o garimpo ilegal e o madeireiro ilegal não servem para nada. Contrabandeiro. O latifundiário, o grileiro de terra na Amazônia, para plantar soja ou para criar gado, também não serve de nada. Ele não está comprando terra, ele não gera riqueza. Ele só gera riqueza para ele e para quem ele tem que comprar para manter esse status quo. Então, vamos deixar claro que o grande problema da política ambiental desse governo é que as pessoas que o Bolsonaro colocou para fazerem isso, para cuidarem disso, estão absolutamente equivocadas ou são financiadas por bandidos. O garimpo ilegal, o explorador de riqueza vegetal ilegal, o cara que vai para a Amazônia, como a gente sabe que vai, para roubar, aí ficam com o discurso nacionalista. Os caras estão roubando plantas medicinais, desenvolvem nos Estados Unidos para depois a gente comprar o remédio pagando uma fortuna. Mas é um país que, além de beneficiar esse tipo de coisa, ainda tira dinheiro de pesquisa de instituições que estão na Amazônia fazendo isso há 30 anos. Isso tinha que ser política de Estado, não pode ser política de governo. O grande problema que o Brasil virou um pária lá fora hoje é justamente isso. Quando o Arnaldo falou aqui do Bolsonaro no programa do Jornal Nacional, quando ele fala o fato que o Brasil hoje é um dos países que, se não for o que mais vacinou no mundo, em percentual de população, porque tem um sistema de vacinação preparado há 30, 40, 50 anos. Na verdade, tem uma tradição que vem de mais de 100 anos do Instituto Butantan. Exato. E da Fiocruz. O problema é a postura pessoal dele falando bobagem naquele cercadinho do Planalto durante toda a pandemia. Então a gente vê que é o problema do cara que acha bonito fingir que é ignorante ou que é boçal. Na verdade ele não finge, ele é. Mas o problema todo não era o que o governo dele fazia. E é preciso também separar o seguinte, e o Arnaldo vai dar razão para mim, porque eu vou citar algo também, ele estava no governo dele no início, que é o cara minimamente inteligente. Quando o Beto Mansur assumiu a prefeitura de Santos, a prefeitura vinha de 2 governos do PT, que fizeram um sistema de saúde que ganhou até prêmio da ONU. Começou com a Thelma, depois o Davi. A entourage do Beto, que era aquela entourage que envolvia gente também, que é aqueles que querem ganhar tudo sozinhos. Chegaram para ele e falaram, tem que mandar todo mundo embora. E o Beto foi muito curioso, porque ele acabou perdendo até o secretário de saúde diante desta decisão, que era o Odílio. Disse o seguinte, os caras estão trabalhando, a coisa está funcionando? Tá. Deixa esse pessoal lá. Eu acho que você sabe que isso aconteceu. E a saúde ficou sendo quase que um feudo do PT dentro dos governos Beto, Papa, porque o pessoal comissionado, o pessoal que coordenava, ele manteve aquele pessoal técnico que veio dos governos Thelma e Beto, e que eu acho que estava correta a atitude dele. É exatamente por que determinadas coisas funcionam neste governo, mesmo com esses ignorantes
e oportunistas cercando o núcleo do governo federal. Porque o Brasil tem um corpo técnico nesses órgãos que consegue segurar a onda. No Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, no Ministério do Meio Ambiente, nas instituições como FUNAI, IBAMA, ICMBio. São pessoas técnicas concursadas. Eles sacaneiam? Sacaneiam. O caso daquele ex-funcionário da FUNAI que foi morto com o jornalista agora lá no Amazonas. Ele foi transferido para Brasília e pediu demissão. Por quê? Porque lá ele começou a denunciar as madeireiras ilegais e as licenças frias que estavam colocando. Então, é preciso entender que isso que aconteceu com a FUNAI, e principalmente esta relação promíscua do presidente da FUNAI com um coordenador que estava cometendo um ato ilegal, na verdade estava cometendo crime, é o que está acontecendo hoje no IBAMA, é o que está acontecendo no ICMBio, é o que está acontecendo em relação à política ambiental. Por quê? Porque alguém próximo a Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e a turminha que o Bolsonaro ouve no macarrão de domingo, é justamente essa turma que acha que madeireiro ilegal e garimpeiro ilegal traz alguma coisa de bom para o país, quando não traz, só traz para o crime. Arnaldo. Aí eu vou discordar, vocês também estão pegando a exceção como se fosse regra. Nós acabamos de falar que a PM, a regra é ser bom, a exceção é ser bandido, corrupto. Lá também. Todos os casos, eu não estou aqui para advogar para Bolsonaro ou para ninguém, mas isso acontece, Mohamed, desde de muito tempo atrás, esse problema de garimpo ilegal, de madeireiro ilegal, isso há muito tempo. E o que é pego, você vai exonerando, você vai processando, o Ministério Público está aí para isso mesmo. Ou você acha que o Ministério Público sabe até de coisa que a gente não vai saber jamais daqui a 100 anos, nem nossos netos, nem bisnetos? Como é que eles não sabem disso? Lógico que sabem disso. Esse cara aí, se o presidente da FUNAI defendeu e comprovou que o cara é bandido, tem que ser demitido. Não, calma. O presidente da FUNAI não é o bandido. O bandido é o coordenador que se juntou com o mas que ele defendeu. A Polícia Federal pegou um áudio em que ele diz que vai dar apoio para esse que foi preso, mas isso é antes da prisão. Não, tudo bem então. Mas você vê, ele não está incriminado junto. Aí o nome dele, Arnaldo, é Marcelo Augusto Xavier da Silva, o presidente da Fundação Nacional do Índio. Tudo bem, o que eu quero dizer é o seguinte: o Bolsonaro demitiu, ou tirou, trocou vários ministros da educação. Não estou criticando o pastor, que eu tenho o maior respeito por ele. Mas ele mudou, o senhor mudou 3 ministros. Ué, se ele muda, está errado. Se ele não muda, ele está errado. A saúde é a mesma coisa. Os dois, depois do Mandetta, que foi um desastre, a administração Mandetta, foi um desastre. Fique em casa, a hora que estiver morrendo, você vai para o hospital. Aquilo foi um absurdo. Entraram 2 ministros bons, que não concordaram com alguma coisa, saíram. O senhor é o 3º ou 4º ministro da saúde. Pô, mas chegou um que ficou lá e deu jeito. Então, se ele muda, é porque ele muda. Se ele não muda, é porque não muda. Então, vamos lá, vamos devagar. Você querer, ou qualquer um de nós querer dizer que o que aconteceu na FUNAI é culpa do governo Bolsonaro, eu acho que é injustiça. Isso acontece há muitos anos. Agora, se pegar e não tomar providências, aí sim, aí nós vamos cair em cima. O problema que o Mohamed se refere, e aí ele tem muita razão quando ele fala governo Bolsonaro. A gente nunca teve um ministro do meio ambiente que foi defender madeireiro ilegal. A madeira ilegal foi apreendida nos Estados Unidos, ele foi fora do Brasil. Ele está lá? Depois saiu o Ricardo Salles. Entrou outro igual, mas era da equipe dele. Mas ele pediu demissão para ser demitido. Ele saiu. O cara pediu... não foi demitido. Ele defendeu, ele saiu bem com o Bolsonaro e ele defendeu madeireiro ilegal. Ou não defendeu? Defendeu. Ele foi lá defender. Ele está lá? Não, ele saiu. Então, pronto. É candidato. É candidato a deputado federal. Bom, e ele tem relação, ele estava com o Bolsonaro aqui no quartel, logo depois. Bom, ele pode ser candidato. E ele indicou o sucessor. Ele continuou bem com o Agora, Bolsonaro. você pode indicar um sucessor que seja bom, embora o cara não seja bom. Você sabe disso. Bom, Mohamed, você é macaco velho, você sabe. Essa é engraçada. Não, você pode... O problema do Arnaldo é que aí ele se agarrou no fio desencapado da FUNAI. O problema que eu quis dizer, o Arnaldo, é que é sistêmico o negócio. É na FUNAI, é no IBAMA. Você hoje está tendo uma política definida de defesa
do garimpo ilegal e Nessa da semana, extração de Eu madeira. nessa não semana, acho que esse governo tem essa Arnaldo, política, eu não acho. Arnaldo, nessa semana houve Isso uma acontece? notícia que também tem a ver com a sua profissão de médico, mas que afeta todo mundo. Os peixes de Roraima foram analisados e os peixes de consumo humano. A quantidade de mercúrio que foi encontrada neles torna eles impróprios para verdade. consumo. Foi o Bolsonaro que injetou mercúrio. Não estou falando né? de Bolsonaro, estou Não, falando de você uma fala do governo pesquisa. Se Bolsonaro. você É tira garimpo dinheiro do combate ao garimpo, garimpo ilegal, ilegal. quem usa Mas mercúrio quem é o falou que garimpo ele ilegal. concorda com o garimpo ilegal, Borralete? Eu não concordo com essa tua opinião. É a mesma coisa quando você votava no Maluf, que ele dizia, não, mas o Maluf é honesto. Não, aí quando provou que ele não era e quando ele se juntou com Não, o mas PT, eu deixei. fala agora no ar o que você falou pra mim. O quê? Que o Maluf só deixou de ser honesto quando apoiou o PT. Não, eu falei de brincadeira, né? Mas ele quando ele transitou em julgado as condenações dele, aí tudo bem, aí eu deixei de Você votar só nele. acredita nessa hora? Eu sou advogado. Então o Lula é inocente Mas você também? não é advogado Não, dele. não acredito Não, que ele peraí, seja por que inocente. que o peso é outro? Então não é peso, não. É 2 pesos e O 2 Lula, medidas. o Lula foi condenado pela primeira instância. Se a primeira instância não era competente, foi para você devolve para o tribunal o TRF, julgou tudo de novo. Condenou. Aí mandou para o STJ, condenou. Aí é diferente. As 3 instâncias condenaram ele. Então, quando você sabe melhor do que eu... Pior é que eu concordo com você, deixa eu mas falar, eu não acho que você esperar transitar em deixa eu julgado acabar de para alguém falar. ser considerado Eu não bandido. posso falar. Quando eu derrubo a tese de vocês me deixam falar. Veja, quando você ganha uma ação ou perde uma ação em primeira instância, vai para o tribunal. O tribunal, você devolve todo o direito para eles analisarem, não é assim? Devolve, chama-se caráter devolutivo. Então o tribunal pode mudar o que ele quiser. Ele manteve. Aí deixou de ser incompetente porque o TRF não é incompetente, que é a segunda instância. Aí foi para o STJ. Dizer que o STJ também é incompetente, aí é demais. E depois você, numa canetada, você anular todos os processos por causa de incompetência no embargo de declaração, não. Aí eu acho que a ilegalidade mesmo, aí o crime não está nem mais com o Lula, viu? Está com o Lula e quem está ajudando ele. Então, embora o Lula não tenha sido inocentado, isso é bastante claro. Eu concordo. Ele foi condenado em 3 instâncias. Concordo. Nós já dissemos isso aqui. Então, exatamente o meu discurso. Quem pagou a fatura? O que eu falo é exatamente isso. O Lula foi condenado em 3 instâncias. Não foi só no Tribunal de Primeira Instância do Moro, no Paraná. Foi TRF, e 4, STJ. né? E depois STJ. STJ. Mas a situação dele nesse momento, com os processos anulados, qual é? É de condenado, é de inocentado ou é de inocente? É inocente, não é? Não. É? Lógico que é. Não é inocente. A situação Já legal prescreveu tudo? Ele é réu primário, inclusive. Prescreveu tudo? Ele é réu primário. Não, prescreveu tudo? Prescreveu tudo. Sabe se prescreveu. Bom, a gente pode terminar o programa. Você não falou que é advogado? Eu sou advogado, Uai. não sei se prescreveu. Eu não sei se eu não fiz a conta. Se já está tudo. Se ele não Eu tem sou nenhuma advogado e tenho condenação, muito ele é trabalho no meu inocente. escritório para ficar vendo se Ele é réu prescreveu. primário. Se Se prescreveu. ele atropelar uma pessoa, ele é réu primário. Ele prescreveu? Prescreveu então, tudo. Preciso ver, eu não fiz essa conta, eu tenho Agora, mais o que veja, fazer. a gente pode terminar a opinião. É a última edição do Opinião 2.0. Por quê? A partir de nós temos que falar segunda-feira disso. é Opinião Litoral, já tem uma Vou nova pedir comunicação. pro Davidson. Davidson, foca na caneca. Jornal Opinião Litoral. Mas você continua aqui, Paulo? Sim. O Borrelete também? Ô, Também, Davidson, foca só na um- Tá bom. caneca. Então vai. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Tem uma A nova. Não, é para focar na caneca, ele afasta. Ó. tem uma nova comunicação visual que está aqui na caneca. É pra E a afastar partir da de nossa, que nós somos segunda-feira, feios, por nós isso que ele viramos, afastou. nós vamos, o nome do programa passa a ser Opinião Litoral. A gente inaugura as novas redes sociais do programa. Vai existir uma nova programação visual. Tudo isso é para tornar o programa deixar o programa mais perto das pessoas. Mais Muita interativo. gente nos dizia, exatamente, você vai ter os melhores momentos no canal do YouTube da TV Costa Norte e vai ter o programa na íntegra, logo após a sua exibição, no canal do YouTube do Opinião Litoral. Nós vamos ter uma página no portal do Sistema Costa Norte e vamos ter os nossos canais de Instagram e Facebook também. No YouTube nós já vamos começar, inclusive, com o carregamento de alguns programas que nós selecionamos
que foram feitos até aqui, exibidos até aqui, para que as pessoas também possam ver um pouco de tudo que nós construímos nesse período em que o Opinião está no ar. Lógico que a gente agradece imensamente a direção do Sistema Costa Norte, que, além de todo o apoio e da confiança e do investimento nesse programa, nos deu sempre liberdade para que nós falássemos o que nós entendíamos como pertinente e relevante, sem nenhum tipo de censura, sem nenhum tipo de limitação, sem nenhum tipo de recomendação. Isso é tão raro na TV e no rádio, e o telespectador talvez não tenha noção do quanto isso é importante para quem faz um programa como esse, e do quanto a gente é grato ao Sistema Costa Norte por nos ter dado essa liberdade durante todo esse tempo. Com certeza, a telespectadora e o telespectador que acompanham a Opinião 2.0 até esse terceiro ano, que a gente estamos no 8º mês do terceiro ano do Opinião 2.0, com certeza já perceberam essa independência completa, essa liberdade de opinião, essa pluralidade. Tem comentaristas de todas as tendências aqui, e o Opinião Litoral, ele muda a comunicação visual do Opinião 2.0, mas mantém essa linha de independência, de liberdade de expressão e de pluralidade que o Opinião 2.0 implantou. Chegamos ao final dessa edição de sexta-feira, agradecendo ao Roberto Mohamed a participação como comentarista, ao Arnaldo Haddad, ao trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário, de 13h25, logo depois do horário eleitoral gratuito, e um ótimo final de semana para você que você merece.